Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro. Vamos lá para mais uma aula. Então pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a essa nossa aula sobre acupuntura aplicada estética. Nesta aula hoje conversaremos um pouquinho sobre o conceito ao longo da história da estética, que é uma coisa assim, para quem é da área, ele vai saber muito mais do que eu, mas a gente estudando, vou trazer alguns fatos que capaz sejam novos para vocês, tá? E isso aqui, daqui a pouco a gente vai fazer a ligação com o que tem a ver a medicina tradicional chinesa. Então, novamente me apresento, sou o professor Álvaro, meu e-mail aqui embaixo, caso tenha alguma dúvida, não esqueça de deixar o like, se inscrever no meu canal, deixar seu comentário e compartilhar o conhecimento. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Então, quando nós estamos falando de estética, basicamente, isso está mais envolvido com o termo de belo, conceito de belo, beleza. E isso já é uma coisa histórica, no caso, né? A cada época, cada cultura tinha seu padrão de beleza próprio. Já tem, como eu tinha comentado na aula presencial, né, já houve muita gente, muitos artistas falando que gordura era formosura e também esteve envolvido dentro dos padrões de beleza. E eu não estou indo contra isso, tá? Simplesmente a gente está relatando os fatos históricos sobre a estética envolvida na beleza, né? Assim mesmo, da mesma forma, essas manifestações que a gente está falando têm sido muito diversas, na verdade bastante diversas, tá? E muitas vezes até desconcertantes, até certo ponto, né? Misteriosas. Isso ao longo da história, não tem como discutir isso, os próprios fatos estão. Tá? Lembrando, essa história importante define o que o homem que nós somos, né? A humanidade que tem hoje. Assim mesmo, essa diversidade que tínhamos falado do belo e da beleza, ela tem um contexto, tem uma causa, uns fatores no caso. E está envolvido várias áreas, política, socioeconômica, até os objetivos artísticos que cada época ou cultura estavam iniciando, né, no caso. Então, a gente vai observar que nesses padrões de beleza, como tínhamos falado, estético é mais a nível histórico que nós vamos a falar, e o conceito de belo é histórico. Não esquecer também que a estética é uma disciplina filosófica que se iniciou na antiga Grécia, na Grécia Antiga, né, no caso. Então, tem uma relevância importantíssima para aqueles que desenvolvem a área, pensam que é uma disciplina também muitas vezes superficial, mas não é nada. Ela tem um contexto filosófico muito interessante que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Mas que tudo é uma reflexão sobre manifestações na qual tinha entre o belo natural e o belo artístico, no caso, né? Assim mesmo, isso como era muito discutido naquela época na Grécia Antiga, nos espaços públicos, que tinha muitos debates de ideias, no caso, não? Já seja entre poetas, arquitetos, dramaturgos, escultores, anatomistas, médicos, mas tudo era pessoal que obviamente tinha um reconhecimento social, já que eram pensadores, né, no contexto correto, né, pensadores de todas as áreas, compartilhando, discutindo essas ideias, tá? Muito interessante. Então, nós vamos descrever alguns desses pensadores e como esses pensadores trouxeram, no caso, o debate sobre a estética, sobre o belo, que delinearam e definiram os padrões estéticos e artísticos até da época moderna, a partir do século XX, né? A gente vai falar um pouquinho isso. E do primeiro que a gente vai falar vai ser do grande pensador Platão, tá? Então Platão foi o primeiro a formular explicitamente, né, aquela pergunta que eu coloquei aqui, né, para vocês: o que é belo? O que é belo, no caso? E para ele, o belo representava o bem, representava a verdade e a perfeição, no caso, tá? Se a gente observar
Aqui, né, no caso, o belo representa o bem, a verdade e a perfeição, no caso. E para ele, a beleza existe em si, só que ela é separada do mundo sensível, tá? Uma coisa muito interessante falar por Platão, assim também a beleza existe no mundo das ideias, porque ele criticava muito a arte que se limitava muitas vezes a copiar a natureza, imitá-la e não criá-la, né? Então, para ele, no caso, o homem da beleza era aquele homem que estava envolvido com que? Com as ideias, no mundo das ideias, da discussão, de gerar conhecimento. Então, muitas vezes ele foi um conceito muito mais abstrato do que hoje é estético, o que é beleza no caso. Certo aí, pessoal? Então, vamos lá. O próximo na lista foi o que? O Aristóteles, famoso Aristóteles, vocês já ouviram falar muitas vezes dele, né? No caso, este personagem, na qual já para Aristóteles já foi um pouco diferente no caso, né? Ele, tanto que o que a gente vai ver de Aristóteles é muito importante como ele normatizou a beleza aristotélica que a gente vai ver mais para frente, no qual ele fala bastante que o belo não pode ser desligado de nós. Então ele fala que a arte é uma criação especificamente humana. A arte, a beleza é especificamente do ser humano. A beleza está em nós. E ainda tem uma separação da beleza da arte. Ele separa a beleza da arte, que antigamente era tudo muito misturado, né? E aí ele fala bastante, né, sobre que a fealdade, o estranho ou o surpreendente muitas vezes se converte num objetivo da criação artística, que é uma coisa assim um pouco diferente do que normalmente entendemos por belo e por beleza, né? E para ele distingue dois tipos de arte, no caso. Aquela arte que tinha uma utilidade prática, tá? Então, são as que completam o que falta na natureza, aquelas que têm utilidade prática. E tem também, no caso aqui mostrando para vocês, tem verde, aquelas que imitam, no caso, a natureza, que também podem abordar o que é impossível, irracional, inverossímil, né? Está envolvido com a natureza. Então, o que confere a beleza a uma obra é sua proporção. E isso aqui é o mais importante que o Aristóteles deixou para nós, né? Ele meio que iniciou a normatização da beleza aristotélica, no caso, que se baseava no quê? Na proporção, na simetria e na ordem de qualquer obra, né, que se relacione com a beleza. Ok, galera? Então, vamos mais um. Já foi Platão, já foi Aristóteles. Agora vamos com Santo Agostinho. Não, mas professor, Santo Agostinho, o que tem a ver isso? Então, Santo Agostinho, apesar dele ter sido, né, religioso, dedicado muito a Deus, ele comparava bastante, no caso, dessa beleza com tudo que tinha a ver, que era harmonioso. Ou seja, que era unidade para ele, né? Que era número, igualdade, proporção e ordem. A beleza do mundo não é mais do que o reflexo de Deus, tá? Da suprema beleza de Deus, né? Que ele coloca, que de tudo emana. Então toda a beleza está identificada com Deus, principalmente, tá? Depois vem Santo Tomás de Aquino, aqui embaixo, tá? Esse Santo Tomás de Aquino, na verdade, ele relacionava bastante a beleza com o bem, né? Igualzinho como tínhamos visto Platão no início, né? Então, para ele, as coisas belas, elas possuem três características fundamentais, tá, galera? Que está aqui em verde. Isso aqui é muito importante. Da beleza. Três características importantes, segundo Santo Agostinho, que a primeira era a integridade ou perfeição. Isso se baseava bastante em que? O inacabado, o fragmentado, o feio, que é feio, né, para ele. Então, tinha que ter uma integridade essas obras, ou no caso, essa beleza.
A outra é a proporção ou harmonia, que tem a ver com a congruência das partes, no caso, para ter uma certa simetria, né, como nós tínhamos comentado. E a terceira, claridade ou luminosidade. Tanto que são padrões que naquela época, naquele século deles, muitos artistas seguiam, né? Se você vê obras, pinturas, eles seguem sempre a luminosidade, tá? Dos artistas ou das pessoas que faziam parte dessas pinturas, elas têm sempre luz, no caso, nas suas faces, ou no que elas faziam, né, durante o momento que elas eram marcadas dentro de uma pintura, no caso. Tá? Isso é envolvido sempre com a beleza. Né? Assim mesmo, já quando entramos depois disso, já entramos no Renascimento. Tá? Parte aqui do seu lado direito, né, fala com o Renascimento, né, que ele é no século XV, que foi na Itália, se iniciou na Itália, XV, ano 1500 depois de Cristo, e no caso quando foi em toda a Europa, foi no século XVI, que foi ano 1600 no caso. Aí todos os artistas, eles adquirem a dimensão de verdadeiros criadores. Lembra que tínhamos falado dos anteriores, que de Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás, que eles também criticavam muito da falta de criação no belo, na beleza, né, na arte. Então, durante o Renascimento, se bateu muito pé nessa parte de criar obras únicas, de ser criador, tá? E que não possa ser repetido, né? Se a gente a gente vai falar um pouquinho, até podemos mencionar a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Ninguém conseguiu reproduzir. Não é porque não reproduzir, não, que é uma coisa que ficou inerente ao criador, ao gênio, né, que foi Leonardo da Vinci. Tá? Então, naquela época, se começa a falar, né, que essa questão da beleza é somente para deleite estético, sem nenhum fim útil, no caso. Tá? Assim mesmo, dentro dessas novas ideias estéticas, se destacou essas três aqui que a gente vai mostrar aqui, que estou marcando. Essas três que regeram os próximos anos, que foi a difusão de concepções relativistas sobre a beleza. Isso está muito envolvido com o que, quando se fala do belo, deixa de ser visto como algo em si, para ser encarado como algo que varia de país em país. Ou seja, em cada país vai ter um conceito de beleza diferente do que de outros. Aí vai surgir, né, no caso, o conceito de gosto. Cada um tem um gosto diferente pela beleza. O outro é a difusão de uma concepção misteriosa da beleza. Assim, obviamente, isso é meio intrigante, mas isso está geralmente ligado à simbologia das formas geométricas e números. E tudo isso, né, ou seja, obras que tinham essa simbologia, estava muito dedicado o pessoal, eles se inspiravam bastante nas obras, ou na verdade no pensamento, no pitagorismo, né, de Pitágoras, nas áreas, né, das matemáticas, e também muito no que Aristóteles falou, porque queira ou não, né, Aristóteles foi um discípulo de Platão. Então o neoplatonismo, que como a gente explica também. E a terceira, que é a difusão de uma interpretação normativa da estética aristotélica, aquilo que nós estávamos falando. Porque com isso, Aristóteles estabeleceu regras e padrões fixos para a produção e apreciação da arte, que muitas deles são seguidas até agora. Tá? Então Aristóteles, dentro de todos os pensadores, ele foi um personagem muito importante que regeu, né, a interpretação normativa da estética de acordo com ele, né, no caso. Depois, já nos séculos XVI e XVIII, 1600 e 1800, no caso, a estética predominou basicamente pela inspiração aristotélica, pelas normas que ele falou, né, no caso. Aí se procurava regras para atingir a perfeição da arte por causa
da interpretação normativa aristotélica, enfim. Assim mesmo, já depois, no século XVIII, 1800, que para metade do século, né, a sociedade europeia, basicamente toda a Europa, atravessa por uma profunda convulsão. E isso se deve muito porque nesses anos apareceu a Revolução Industrial, teve eventos catastróficos que mudaram a interpretação de muitas coisas. A Guerra da Independência Americana, a Revolução Francesa, que todos esses eventos criaram o quê? Novas ideias na população, nos pensadores. E dentro delas, assim, na questão artística, tem o principal movimento artístico desse período, que foi o neoclássico, que toma como fonte de inspiração a antiga Grécia e Roma. Aí, nesse contexto, surge, no caso, um dos criadores da estética contemporânea, que foi o Immanuel Kant, tá? E tudo que tem a ver, basicamente, com essa filosofia kantiana, né? Ele foi, como a gente falou, o principal criador da estética contemporânea. Para ele, nossos juízos estéticos têm um fundamento subjetivo, dado que não se pode apoiar em conceitos determinados. Portanto, no caso, a estética vai apresentar um fundamento subjetivo, como nós estamos falando. Então, o critério de beleza se exprime, no caso, se exprime e do prazer pode apoiar-se em conceitos determinados de forma desinteressada, que suscita a nossa adesão, no caso. Tá? Então, isso foi, no caso, no século XVIII, 1800, Immanuel Kant. Tem depois a Idade Moderna, na qual, nessa Idade Moderna, teve a presença e a venda de águas aromáticas, aceites, pomadas. E na Idade Contemporânea, a indústria do cosmético começou a aparecer, no caso, né? E já no século XX, a crescente produção cosmética. Tá, pessoal? Então, basicamente, seria um apanhado dessa questão histórica da estética. E vocês veem a real importância de ela ter sido, na verdade, agora ela é uma disciplina filosófica, né, que trata muitos aspectos que já muitos pensadores definiram, né, ao longo dos anos, no caso aqui na humanidade, né. Beleza, aqui eu deixo a referência, né, o livro de Tratado de Acupuntura Estética, que ela faz um apanhado bem bacana dessa questão da estética histórica, tá, pessoal? Aqui no caso, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, clica nesse link aqui, eu vou jogar no YouTube, no meu canal, para você receber as principais notícias, no caso, sobre a nossa disciplina, esses temas, acupuntura aplicada à estética. Deixa o like, se tiver alguma pergunta, deixa nos comentários e a gente se vê em breve, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau.